Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, sempre buscando trazer os estudos científicos do mundo moderno e conectar com o Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre injustiça, sobre arrogância e a compaixão como ferramenta de socorro. Para iniciarmos então a fala de hoje, vamos fazer a nossa prece de abertura. Senhor Deus, gratidão por mais uma vez estarmos aqui juntos, aprendendo, estudando, com o auxílio dos anjos e mentores de luz, que possamos continuar, apesar de todos os desafios, aprendendo e evoluindo em cada dia. Que assim seja. Muito bem, a primeira leitura de hoje para a nossa reflexão é do Evangelho de Jesus, segundo Lucas, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Lucas, capítulo 6, versículo 35. Todavia, amai aos vossos inimigos. Compaixão e socorro. Não apenas os nossos adversários costumam cair. É preciso entender que as situações constrangedoras não aparecem unicamente diante daqueles que não nos comungam os ideais, cujas deficiências, por isso mesmo, estamos naturalmente inclinados a procurar e reconhecer. As criaturas que mais amamos também erram, como temos errado, e adquirem compromissos indesejáveis, como tantas vezes temos nós abraçado problemas difíceis de resolver. E todos eles, os irmãos que resvalam na estrada, de certo pedem palavras que os esclareçam e braços que o levantem. Tanto quanto nós na travessia das trevas interiores, quando as trevas interiores nos tomam de assalto e reclamam compaixão e socorro, ao invés de espancamento e censura. Ainda assim, compaixão e socorro não significam aplausos e conivências para com ilusões de que devemos desvencilhar-nos. Em verdade, exortou-nos Jesus a deixar conjugados o trigo e o joio na gleba da experiência, de vez que a divina sabedoria separará um do outro no dia da ceifa, mas não nos recomendou sustentar reunidos a planta inútil e a praga que a destrói. À vista disso, a compaixão e o socorro expressam-se no cultivador através da bondade vigilante, com que libertará o vegetal proveitoso da larva que o carcome. O papel da compaixão é compreender. A função do socorro é restaurar. Mas se a compaixão acalenta o mal reconhecido a título de ternura, converte-se em anestesia da consciência, e se o socorro suprime o remédio necessário ao doente, a pretexto de resguardar-lhe o conforto, transforma-se na irresponsabilidade fantasiada de carinho, apressando-lhe a morte. Reconhecendo, pois, que todos somos suscetíveis de queda, saibamos estender incessantemente compaixão e socorro onde estivermos, sem escárnio para com as nossas feridas e sem louvor para com as nossas fraquezas, agindo por irmãos afetuosos e compassivos, mas sinceros e leais uns aos outros, a fim de continuarmos todos juntos na construção do bem eterno, trabalhando e servindo, cada qual de nós em seu próprio lugar. Que assim seja. Esse texto lindo que Emmanuel nos faz refletir hoje vem falar sobre compaixão e socorro. Compaixão e socorro, principalmente quando nós estamos cientes, ciosos de que todos caímos e temos defeitos. Quem aqui, até hoje eu não conheci ninguém que chegasse e falasse, nossa, estou bem, já estou purificado. Todos temos defeitos e defeitos que consideramos, sim, ainda graves, que precisam ser melhorados. E mesmo assim, sabendo que temos as nossas quedas, os nossos erros e defeitos, muitas vezes condenamos os que erram ao nosso redor, especialmente aqueles, entre aspas, inimigos, ou seja, pessoas com as quais nós ainda não temos afeição, que temos discordâncias ou que erraram para conosco. Muito fácil para a gente olhar para essas pessoas e ver somente o erro e o defeito. É a nossa inferioridade moral, o nosso ego e vaidade que vem falar acima do que Jesus nos ensina, que é o amar a todos.
que Emmanuel vem nos fazer refletir? Que independente de quem for, inclusive para nós mesmos, nós precisamos estender compaixão e socorro, porque todos temos defeitos e quedas. Mas isso não significa passar a mão na cabeça e dizer que está tudo certo fazer algo que, obviamente, é errado. Porém, naquele momento de queda, de dificuldade, não é o momento de julgamento e condenação, mas sim de ajudar a reerguer. E isso não significa concordar com o erro, com o defeito e com as falhas. Portanto, a nossa ideia, o nosso convite hoje é para que nós não julguemos, mas sim busquemos amparar, socorrer e ter compaixão. Compaixão significa saber que o outro também tem os direitos de acertos e erros como nós temos. E assim a gente evita, as ofensas, evita que por atitudes nossas, por palavras nossas, acabemos ofendendo o outro em pontos e em momentos que não vão ser úteis. Toda palavra e todo discurso que sai de nós deve ser de amparo e de elevação, para auxiliar no crescimento. Mas isso tem o momento certo, a hora certa e a forma correta de ser feito. Vamos refletir então na forma de sermos compassivos e ampararmos a cada um, inclusive a nós mesmos, nas nossas quedas e defeitos. E dentro desse contexto temos o nosso querido livro Palavras Amigas, ditado pelo irmão Expedito, psicografado por Júlio Carvalho. O tópico de hoje é na ofensa sofrida. Se nos sentirmos ofendidos em algum momento por alguém que esperávamos um gesto de gentileza, não criemos na mágoa o espaço para multiplicar problemas. Procuremos razões para irmos adiante sem guardarmos nada de negativo em nosso interior. Esqueçamos o pior, pensando que de repente o ofensor estivesse talvez em um momento de dificuldade. Emitamos uma prece desejando que a serenidade se faça presente no coração daquele que nos agrediu. Lembremos-nos de quantas vezes nos situamos na mesma posição daqueles que nos atacou e que nesses momentos precisamos da compaixão dos outros para conosco. Criemos em torno de nós uma camada de carinho e compreensão, apta a não responder na mesma forma desejando vingança. Saibamos que, acima de tudo, é melhor nos encontrar na posição de quem é ofendido do que ofender alguém, assim como nos ensinam os grandes de coração. Que assim seja. Ofensas, Quem de nós não se sente ofendido, especialmente ao longo do dia ou das semanas ou do momento da vida em que nós variamos de humor? Em situações, às vezes corriqueiras, pessoas podem fazer ou falar algo que para nós não ofende absolutamente nada, ou para outra pessoa não é nada ofensivo. Já em outros momentos nós estamos passando por problemas ou sensibilizados por alguma causa e acabamos nos ofendendo por muito pouco. Portanto, a ofensa ela tem muito mais a ver com quem recebe, aquele que está interpretando o ato ou a palavra. É claro que existem situações que são realmente intencionalmente ofensivas. E aí o que o Evangelho vem nos ensinar, como nós acabamos de refletir, compaixão. Nos colocarmos no lugar daquele que está errando, entre aspas, e acabarmos entendendo que todos temos os defeitos e que nós também já ofendemos alguém, querendo ou não. E se nós somos ofensores em alguns momentos e algumas vezes somos ofendidos, o que a sabedoria divina nos pede? Compaixão para com todos, para que nós saibamos perdoar e buscar, imaginar, se não der para esclarecer e resolver, verbalmente, imaginar aquela pessoa que me ofendeu pode estar passando por um momento difícil, como eu já passei, em tal e tal momento. Pode ser que ela esteja irritada, com problemas que eu nem consigo imaginar, e às vezes muito maiores do que os meus. Portanto, deixa passar esse momento, deixa passar essa ofensa, vamos treinar a nossa compaixão, a nossa empatia, de nos colocarmos no lugar do outro, porque nós estamos lá em outras vezes. E assim a gente vai aprendendo a amar,
a servir e a seguir o exemplo de Jesus. Jesus, que foi ofendido tanto pela humanidade, por nós que viemos aqui precisando do amparo e do socorro dele, mesmo assim, ele perdoou a todos com a compaixão imensa e eterna, o amparo divino. Sigamos esse caminho. Exemplos de Jesus. E dentro desse contexto temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: abuso verbal relacionado a danos à autoestima e culpa injusta prejudica a saúde mental e a interação social na população universitária. Esse artigo científico foi publicado no journal ou na revista que tem como título Scientific Reports, que quer dizer em português relatórios científicos, pelos autores Jae-Yo Yoon, Geum-Sok Shin e Bum-Seok Jong. Bem, o que esse artigo científico estudou e avaliou? Ele mensurou a percepção de ofensas, insultos e abusos verbais em universitários, mas foram em mais de 5.600 universitários. E associou isso com a saúde mental e a interação social dessas pessoas, né? Observando e questionando de onde estava vindo esse abuso. Se era de superiores, professores, mestres, ou dos familiares, parentes, pais, ou de colegas, né? E aí, o que esse estudo concluiu é uma coisa que o Evangelho já nos ensina, o bom senso nos diz, é que a ofensa verbal produz um dano psicológico onde a pessoa se sente com uma autoestima prejudicada e dificulta o relacionamento social dessas pessoas que são ofendidas. Portanto, quanto mais a pessoa se sente ofendida, mais ela se retrai e se fecha no seu mundo e se adoece psicologicamente. Portanto, sejamos nós agentes de luz, não de dor. Que não soltemos palavras que podem rebaixar a moral de qualquer pessoa. Esse é o nosso exercício, o nosso treino, para que a gente possa fazer um mundo melhor, né? E levar a luz de Jesus aonde formos. Muito bem, façamos a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, obrigado por esses lindos ensinamentos que consigamos colocar em prática em nossa vida no dia a dia. Abençoe a cada irmão de luz, anjos de guarda que nos guiam e orientam e aqueles que nos acompanham nas suas necessidades de coração e alma. Que assim seja. Gratidão a vocês por mais uma vez estarmos aqui juntos, aprendendo, estudando e nos conectando com a espiritualidade amiga. Namastê e até a próxima.